Hoje estamos recebendo aqui o vereador Valdinei Souza, no município de Reserva, eleito no último pleito com 718 votos pelo partido Podemos. Olá, Valdinei Souza, agradecemos sua presença aqui nos estúdios da TV Reserva News para um papo reto. Obrigado, Fernando. Olá, telespectadores de Reserva. Obrigado, seu João do portal Reserva News, Fernando Bueno, grande amigo da gente. Obrigado pela oportunidade. E a gente está aí para falar um pouquinho do nosso trabalho, Fernando, que a gente se iniciou aí no início de janeiro de 2024. Joia. Valdinei, foi empossado com dia 1º de janeiro desse ano, completando hoje 329 dias de mandato. Valdinei, conte para nós, os telespectadores, qual foi a principal motivação para disputar a eleição e o que o senhor acha que mais pesou para a sua vitória? Fernando, primeiro, a gente vendo a necessidade do nosso povo de Reserva na geração de emprego, de renda, das famílias carentes, conforme eu nasci e me criei na roça, né? Então tivemos uma infância bem difícil e a gente viu que a gente poderia fazer mais pelo nosso município. E aí a minha família, né, meus amigos, aos convites e ao incentivo. E o amor pela política e pelo trabalho como ser humano, como cristão e como pessoa. Valdinei, antes de ser vereador, quem é você como pessoa? Como você descreve para quem só te conhece pela política? Fernando, como pessoa, eu sou o Valdinei, filho do seu Jango Souza, né? A gente era conhecido assim, os piá do Jango Souza. Aí trabalhei na roça desde os meus 8 anos de idade. Naquele tempo não tinha conselho tutelar, né? Poderia trabalhar. Então a gente trabalhou desde os 8 anos de idade. Em 95 fui trabalhar de empregado, né? Fui lá para o litoral de Matinhos, onde trabalhei por 2 anos. Aí retornando de lá, viajei, trabalhei para outros estados também, como Rio de Janeiro, Santa Catarina, aí um longo tempo também em Maringá. E esse é nosso trabalho. Depois voltando, trabalhando por 13 anos na cultura do tomate. Aí a gente trabalhou por 13 anos nessa cultura, que é muito difícil, né? Então, como produtor, foi uma longa jornada. Aí depois, lá em 2016, eu abri uma pequena empresa, que é o Artefatos de Concreto Souza hoje, né, que a gente tem aqui na cidade. Aí depois, em 2024, a gente recebeu o convite pela política e se lançou um candidato pela primeira vez, Fernando. Onde a gente teve uma votação de início já de 450 votos, onde a gente ficou de primeiro suplente, e a gente assumiu nesse período por 90 dias, onde a gente elaborou vários projetos, né? Foram várias indicações, projetos sobre daltonismo, né? Cores, que a gente fez esse projeto e a gente fez ele virar lei. Como ecoterapia, que é um carro-chefe da nossa campanha, se Deus quiser a gente vai conseguir esse projeto, ainda mais agora que não conseguiram fechar as APAES, que nem estavam querendo fechar as APAES e não conseguiram. Então foi uma luta dos deputados, até de nós vereadores, a população em geral estava nessa luta em defesa das APAES e graças a Deus a gente conseguiu. O que da sua história de vida mais te preparou para chegar até aqui, sendo hoje um vereador do município de Reserva? Gostar de ajudar o próximo. Bacana, meu, bacana. E o que considera ter sido a maior prioridade em seus primeiros 329 dias como vereador? A questão de saúde, Fernando. Eu vejo assim que a nossa saúde, a gente já está ali com pronto atendimento próximo a inaugurar, né? Então eu vejo assim, a saúde é uma coisa importantíssima no município. Tem esporte, tem muitas outras áreas, mas eu vejo que o ser humano, estando com a saúde boa, ele está preparado para um trabalho, para qualquer desafio na vida. Então eu sempre morei no interior, nunca, Fernando, uma pessoa bateu na porta da minha casa, na comunidade da Barrinha ou de alguma comunidade vizinha, poderia ser 3 horas da manhã, 4 horas, que eu disse não e não me desloquei de lá atender uma pessoa. Você morou bastante tempo no interior, né, Valdinei? Morei, eu nasci e me criei na Barrinha. Nasci e me criei na Barrinha. Né? E aí veio para a cidade? Aí eu morei até 95, né? Apesar que não pareça, mas eu já tenho quase 50 anos, né? E como que você define o seu mandato mais fiscalizador? Propositivo ou comunitário? Eu acho que eu trabalho nos dois lados, Fernando.
positivo e comunitário também. Então a gente trabalha nessas duas funções aí. Essas duas Exatamente, áreas. a gente trabalha bastante. Qual a área considera mais urgente em reserva hoje? Saúde, infraestrutura, segurança, educação ou outra? Eu vejo assim a infraestrutura, Fernando, é uma coisa que ainda está faltando bastante no nosso município. Apesar do primeiro ano de mandato, que a gente está chegando aí, o primeiro ano a gente está chegando ao final desse ano de mandato aí, a gente já foi em busca de vários projetos para trazer para o nosso município. Inclusive a gente já está com aí quentinho na forma, que é o projeto da Granja Mais Econômica, entendeu? Então esse é um projeto bacana. A gente já viajou junto com o vereador Chaminé, junto com o Edian, da Secretaria da Agricultura. A empresa vai investir 12 milhões no nosso município. Inicialmente, ela vai gerar de 12 a 40 empregos diretos, Fernando. O que a empresa precisa? Ela precisa da estrutura do terreno e a estrutura de energia, de água. É o básico para ela vir se instalar. E ela quer garantia de mão de obra. E nós temos mão de obra no nosso município. Nós temos um povo trabalhador aqui no nosso município. Jóia. Como é a sua relação com o Executivo e com os demais companheiros da Câmara hoje? 100%. Com o Executivo, né? Eu sou da base do prefeito Lucas, né? Então eu fui um dos vereadores mais votados com ele, mas isso não me faz melhor ou menor que alguém. Existe igualdade entre nós. E eu vejo que no Executivo, Fernando, assim, o prefeito é parceiro, é amigo. Ele é parceiro nosso, a gente não bate na porta do gabinete para entrar. E se depender de mim, o meu compromisso com o Executivo e ainda mais com o povo de reserva, que é mais ainda, né? Nós estamos na política por causa do nosso povo, até o dia 31 de dezembro de 2028. Esse é o nosso compromisso para andar junto, o que depender de mim. Né? Estou junto. E no Legislativo, Fernando, a gente não tem oposição, a gente não tem adversário, a gente tem troca de ideias. Então, ninguém é obrigado a concordar com a ideia do outro, né? Mas a gente se respeita. São cabeças diferentes pensando no mesmo ideal que é o município de reserva. Perfeitamente. Hoje nós vivemos uma harmonia muito grande lá na Câmara de Vereadores, né? Então eu vejo assim, reserva está de parabéns pelos seus representantes. Talvez falta alguma coisa assim ainda para a gente ajustar, mas eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Reserva vai crescer muito nesses últimos 4 anos aí, Fernando, pode ter certeza. Executivo, legislativo, secretário, funcionários e a população em geral trabalhando junto. Esse que nós precisamos para um crescimento para a nossa comunidade. Durante esse período como vereador, que problemas específicos nos bairros ou comunidades encontrou e como solucionar e tem como solucionar? Fernando, hoje a gente encontra uma demanda muito grande, até pelo fato do nosso município ter essas estações de muita chuva, as estradas rurais. Hoje eu digo para você que eu recebo em média de 10, 12 mensagens e ligações por dia. A metade delas são precisando de estrada, precisando de cascalho, então são isso. Mas nós temos um secretário bom e a gente acabou de receber aí mais 5 caminhões. Até agradecer também nosso deputado Macer Fadel, que destinou 2 caminhões aí em nosso nome, junto com o vereador Chaminé, né? Então é um deputado que está com uma representatividade muito boa no nosso município, está merecendo o nosso apoio. Valdinei, reserva sofre muito com o problema de geração de empregos. Muitos reservenses, inclusive, indo para centros maiores em busca de emprego. Tem algum projeto voltado para a geração de emprego e renda, especialmente para jovens? Lembrando que você acabou de falar sobre a granja, né? Que acredito que também entra aqui nessa pergunta. Exatamente. Esse é um dos projetos que a gente está elaborando, Fernando, que eu falei que ele está na forma aí, e a gente tem muitos outros projetos que a gente vai trazer ao longo do tempo aqui. Então, ainda eles estão em andamento. Mas, com certeza, a gente está trabalhando bastante para a geração de emprego e renda no nosso município. Que eu sou uma prova viva, né, de não ter trabalho no nosso município, que o meu filho está lá nos Estados Unidos. Então, qual pai que quer o filho longe de casa? Eu queria o meu filho junto comigo aqui, trabalhando. Então, eu sou a prova viva que eu tenho que lutar para ter emprego, ter renda e ter dignidade para o nosso povo de reserva viver bem, viver aqui onde nós nascemos e se criamos. A fiscalização é a transparência do dinheiro público. É sempre um trabalho de grande importância. Como tem acompanhado o uso do dinheiro público, especialmente em áreas sensíveis como saúde e obras? Fernando, hoje eu vejo assim, que a gente tem total confiança no Executivo e na nossa secretária de saúde, que é a Thaís Didic, e no nosso secretário, que é o Ivan,
que é umas pessoas que até hoje não tem nada que desabone a conduta deles. E eu acredito que esse trabalho vai ser feito até o final do mandato do nosso prefeito Lucas, sem dúvida. Então eu quero dizer para você, aonde a gente tem acompanhado, eu tenho confiança no trabalho deles. Não tenho nada que desconfiar de algum recurso de desvio de verba, de outras coisas. Então eu digo para você que até o momento eu confio 100% na administração e no secretário do prefeito. O que a população pode esperar em termos de prestação de contas do seu mandato? Principalmente, Fernando, na área da honestidade, do respeito com o dinheiro público e do árduo trabalho que a gente vem fazendo e vai continuar ao longo desse tempo. Sem dúvida nenhuma, a gente tem muita coisa boa para o município de Reserva, com trabalho, com projetos para melhorar a vida do nosso povo. Sem dúvida, o povo que pode confiar em mim, que a gente vai fazer um ótimo do mandato. Dizem que o candidato só aparece em época da eleição. Não digo ser o seu caso, mas como o cidadão reservente pode levar demandas até o seu gabinete, há atendimento em bairros, redes sociais ou até mesmo pensou em um gabinete itinerante? Fernando, a gente já pensou nisso, tá? É um projeto para o futuro. E a lenda de dizer que o candidato vem só na campanha, infelizmente eu já votei várias vezes e era assim mesmo. Mas com minha pessoa não acontece isso. Eu já visitei 80% das comunidades, Fernando, aonde eu obtive voto e aonde eu não obtive voto. Foram 2 comunidades que eu não tive voto, mas eu voltei para ver as demandas e levar até o executivo. Então a gente, nesse primeiro ano de mandato, eu me sinto feliz e me sinto muito honrado pelo trabalho que a gente está fazendo. Principalmente voltando às comunidades e ouvindo a população e vendo a alegria deles. Porque é mais fácil, Fernando, assim, você chegar, bater palma para pedir. Agora, você bater na porta da pessoa para perguntar o que você precisa, aí é mais difícil. São poucas pessoas que fazem isso. Mas eu sou um dos que vai fazer até o último dia de mandato. Acredita que a população está participando pouco ou muito da política local? E se sim, como melhorar isso? O povo está participando, Fernando. Nosso povo de Reserva está acompanhando a política. Sem dúvida nenhuma, eles estão acompanhando. Só que de uma forma quieta, analisando o trabalho de cada vereador. Ninguém está passando escondido dos olhos do nosso povo reservense, pode ter certeza. E o nosso povo é inteligente, está olhando e fiscalizando o mandato de cada vereador e principalmente do executivo. De que forma pretende ouvir jovens, agricultores, comerciantes e demais setores da sociedade? Fernando, a gente elaborou um projeto e ele já foi aprovado por unanimidade, conhecendo o legislativo, onde a gente pretende levar esses alunos do 7º, 8º ano para a Câmara de Vereadores em vários debates, apresentando o nosso legislativo. Cada vereador que se interessar, passar um dia com esses jovens, 1 hora, 2 horas, explicando para eles a função do vereador. Porque a maioria desses jovens, eles saem do ensino médio, eles não sabem a importância da política na vida das pessoas. Então a gente quer atrair essa juventude a tomar gosto pela política, né? Para eles também colaborarem e fazerem a parte deles na sociedade, né, na parte da democracia, que é tão importante para o município e para o país que nós vivemos. Vamos agora para um breve intervalo e estamos aqui com o Valdinei Souza, Papo Reto. Agora já voltamos. O sabor que reúne a família em um ambiente aconchegante e cheio de energia. Aqui tem pizzas sensacionais, esfirras, batata suíça e playground para os pequenos se divertirem. Venha viver essa experiência em Reserva. Molino Pizzeria. Atendimento humanizado e equipe técnica qualificada. Estrutura ampla e confortável para oferecer o melhor cuidado para você. Bioanálises, em Reserva e em Baú. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim.
você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos de volta com o nosso Papo Reto. Estamos aqui hoje com o Valdinei, recebendo no estúdio da Reserva News. E vamos dar continuidade às perguntas que interessam muito a população reservense. Como avalia os principais problemas da saúde no município no momento? Fernando, a saúde pública, ela é um problema do Brasil inteiro, mas nós não podemos se espelhar no Brasil, nós temos que cuidar do nosso município. Então vejo no primeiro ano de mandato nosso, nós avançamos bastante também na saúde. Já foi inúmeros exames, que já foi multiplicado, né, os exames, a questão das consultas, já melhorou bastante. E a gente está para um caminho ainda melhor. Então a saúde, ela é um problema do Brasil inteiro, né? Não é só o nosso problema de reserva. Eu tenho amigos vereadores em vários municípios, então é uma demanda bastante difícil a nossa saúde pública. Mas nós estamos lutando para melhorar e estamos melhorando. A infraestrutura rural e urbana é suficiente e o que precisa mudar? Fernando, voltando um pouquinho lá na questão da saúde, eu vejo assim o nosso helicóptero, que foi uma conquista, né, do mandato do nosso prefeito Lucas aí da gestão anterior, melhorou muito, salvou inúmeras vidas já. Então isso é um avanço na nossa saúde pública. A questão da infraestrutura, Fernando, a gente já melhorou bastante, né? Então a gente já tinha, acho que 10 caminhões, né? A gente já de uma vez conseguiu mais 5 caminhões, um rolo compactador, né? Então o próprio britador que está aí trabalhando também, eu acho que nós ainda íamos melhorar bastante. Tem coisas para melhorar? Sim, sem dúvida. Nós precisamos de mais patrola também, ainda tem vários objetos em termos de patrola, a pá carregadeira, muitas coisas que conseguimos, mas devido à extensão do nosso município, nós temos mais de 3.500 quilômetros de estradas rurais, né? Então eu acredito que a gente ainda precisa de uma estrutura ainda maior para melhorar a questão das nossas, principalmente as estradas rurais. São grandes demandas, estradas, tanques, são bastante, bueiros. Ainda temos bastante trabalho nessa área de fazer. Há projetos ou políticas públicas que considera ultrapassados e que precisam ser revistos? Vou falar um pouquinho da área do esporte, Fernando. Eu acho que o nosso esporte, ele precisa ser melhorado. Principalmente a gente tem que criar a Secretaria de Esporte. Hoje nós temos o Departamento de Esporte que ele está vinculado à Secretaria de Educação. A gente viu um evento esse final de semana no município de Candiabreu, onde existe a Secretaria de Esporte. Maravilhoso, é importante o quanto o Cândido de Abreu está valorizando o esporte lá. Então, na área do esporte, o nosso município está muito atrasado. Nós precisamos melhorar a área do esporte. Com certeza, ele está bastante atrasado, Fernando. E temos excelentes atletas aqui no nosso município. Inclusive, tem um atleta aqui de reserva que se destacou em Candiabreu. Esse foi o Roy. Esse foi o motivo que levou a gente a Cândido lá, né? Prata da casa nossa aqui. Foi jogar pelo município de Candiabreu, onde deu a vitória fazendo 3 lindos gols lá, o Roy. Até parabenizar, deixar aqui, né? Meu abraços, parabéns pelo Roy, que representou muito bem o nosso município na cidade de Candiabreu. E para nós é bom ver isso, né, Rodney? Ver pessoas aqui no município se destacando, né, em outros municípios. Com certeza, né? Mas são talentos nossos que estão representando lá fora, Fernando. É uma pena, eles teriam que estar mostrando esse talento deles aqui, levando ainda mais longe o nome da nossa cidade. Como imagina a reserva em 10 anos e qual pretende ser a sua contribuição para esse futuro? Fernando, eu ainda sonho com grandes empresas, conforme a gente já ressaltou aqui, trazendo emprego e renda para o nosso município. Eu ainda sonho com nossos universitários, 100% transporte para eles, uma contrapartida excelente que já tem o município, mas eu sonho com 100% pago para esses universitários aí, que tanto se esforçam pela educação e para se aprimorar no mercado do trabalho que está tão difícil hoje em dia, Fernando. Nós temos que melhorar. Daqui 10 anos, eu imagino uma reserva assim, muito melhor, principalmente na área da educação com nossos universitários. Este está sendo o seu primeiro ano do cargo, portanto, restam 3 anos como vereador. Que legado gostaria de deixar ao final do seu mandato?
Ao final do meu mandato, Fernando, eu gostaria de deixar um belo exemplo de trabalho, que a gente, vários projetos, né, já sancionados, esses projetos já concluídos, conforme a gente ressaltou aqui, questão do esporte, questão dos universitários, questão das empresas que a gente sonha em trazer para o nosso município. Eu quero deixar o meu trabalho, a minha parte, porque depois de mim, outros virão. Principalmente um exemplo de uma política honesta, de um trabalho bem feito, Fernando. Esse é o meu sonho como cidadão e como vereador. Uma pergunta que não quer calar, Valdinei. Pretende disputar a reeleição ou outros cargos no futuro? Fernando, o município a Deus pertence, né? Candidatura a vereador não está mais nos meus projetos, entendeu? Eu acho lindo o trabalho de vereador, mas é um cargo que eu acho que outras pessoas devem vir. Eu já tenho 50 anos, já estou um pouco velho, né? Para ocupar esse cargo, eu acho que outras pessoas devem virem ocupar o meu lugar como vereador. E a outros cargos, a Deus pertence. Ainda temos um longo tempo para nós, temos 3 anos e pouco ainda de trabalho, Fernando. Vamos ver como é que vai as coisas e tudo vai acontecer da maneira que principalmente Deus permitir e direcionar o nosso caminho. Se tiver que resumir o seu mandato em uma frase, qual seria? Solidariedade. Principalmente, Fernando, quando eu entrei na política, é difícil obter votos. Primeiro mandato, primeira campanha, 450 votos. Nunca tinha saído candidato a nada. Depois o povo de reserva me deu 718 votos. Isso me enche de alegria. Isso me enche de orgulho. Porque eu vejo que o povo de reserva me abraçou e eu vou dar o meu melhor nesses 4 anos. Então, gratidão também é uma palavra que eu gostaria de deixar. Sou muito grato a Deus, a minha família e ao nosso povo. Principalmente ao meu pai e à minha mãe, que com 85 anos de idade, Fernando, eles saíram pedir voto para mim, né? Então isso me faz ser honesto, me faz ser trabalhador e me faz corajoso para enfrentar todos esses desafios, para honrar e orgulhar a minha família e todo o nosso povo. Valdinei, o que não tolera e nem irá tolerar na política? Corrupção. Não tem vez comigo, corrupção. Dizem que o político é tudo igual. O que já fez ou pretende fazer para ser um político diferente? Fernando, o que eu já fiz até aqui, junto com os colegas vereadores, porque a gente é um grupo, são trabalho de todos, a gente regularizou as diárias. Muitas pessoas falavam na farra das diárias. Pode ter tido, mas não tem mais. Hoje o cara vai para Curitiba buscar um recurso, Fernando, ele tem R$200 de diária. Se ele pernoitar, ele tem 250. Se ele pernoitar, ele tem 500. Antes, se o vereador saísse daqui de manhã e fosse até Curitiba e voltasse até meio-dia, ele embolsava R$500 de diária, né? Então a gente regularizou isso. A gente teve muito problema com multas nos carros, Fernando, ali. O vereador viajava, fazia muita multa nos carros, a Câmara pagava. Não tinha uma lei para descontar da folha de pagamento ou obrigar o vereador a pagar. Não, hoje a gente regularizou isso. Se o vereador for viajar e se envolver com um acidente e provar que foi falha mecânica, né, que não foi culpa dele, tá tudo certo, né? A Câmara se responsabiliza. Se foi falha do motorista, ele vai pagar por aquilo. E a gente é muito rigoroso nesses critérios lá na Câmara, Fernando. As multas, quem fez a multa, se ele recebeu uma multa, um exemplo, porque tinha um farol queimado devido à manutenção do veículo, responsabilidade, hoje nós criamos um controlador de frota. Hoje nós temos um controlador que é responsável por isso, entendeu? Mas se foi incompetência dele, se é que eu posso falar assim, né? Incompetência, vai ser descontado na folha de pagamento dele. Isso se chama respeito ao dinheiro público. E a gente tem muitas coisas que a gente vai regularizar, né, dentro da Câmara. Eu vejo eu como vice-presidente, a gente trabalha em parceria com o presidente, primeiro secretário e todos os vereadores. A gente não tem oposição na Câmara de Vereadores. A gente trabalha todos por reserva. Esse é o principal objetivo do Legislativo. Certo. Teve algum momento em que você pensou, e agora? Eu preciso entrar na vida pública? Como foi isso? Fernando, isso é uma coisa que a política a gente já gostou desde pequeno. Meu pai foi vereador, junto com o teu avô, né? Saudoso João Bueno, João Batista Bueno, em 84, acho que 86. E aí eu via que a política ela necessitava mais
né, desse espírito de vontade de trabalhar, vontade de fazer algo mais pelo povo. Então eu analisando, eu sempre fui um líder na comunidade, desde o meu tempo de moleque de escola, eu já gostava de liderar, assim, fui meio atrevido. Aí isso veio me trazendo o convite, o povo dizendo, Valdinei, você tem que ser candidato a vereador, você é uma pessoa que entra nesse perfil, você pode ser um candidato a vereador. E aí o meu pai falando, a gente pode pôr alguém da família aí para candidato a vereador, aí a gente tem 4 irmãos, né, 3 irmãs. Falei, pai, se algum da família quiser participar da vida pública, eu estou totalmente de acordo com a família. Aí a gente conversou com os tios, com os irmãos e chegaram ao consenso de punhar eu aí, Fernando. E aí eu estou aí representando a família e o nosso povo. Então a política, ela está no sangue mesmo, né? Joia. Para quem gosta de fazer o bem a todos, né? A política é uma coisa que te embala ainda mais, te dá mais oportunidade de você ajudar o próximo. Qual foi a necessidade mais urgente que o vereador percebeu andando pelos bairros, comunidades durante sua campanha? E depois de eleito, nesses 329 dias de cargo, conseguiu encontrar soluções? Fernando, a gente se deparou muito com a questão hídrica do nosso município. A questão das águas, dos poços artesianos e as demandas das comunidades eram muitas. A gente liberou 30 milhões para o nosso executivo, 10 milhões já está disposto para gastar. Então a gente tem muita emenda de deputado também para perfurar esses poços artesianos. Mas devido à dificuldade para achar água, a gente, né, o executivo mandou uma licitação de 500 metros para perfurar, porque estava difícil de achar água. Foi perdido vários recursos por furar os poços e não achar. Então a crise hídrica é uma das coisas que eu vejo assim que foi muito comentado, né? Antes da eleição e depois eu voltando. E a gente, em várias reuniões com o nosso executivo e secretário, a gente sempre bateu nisso. E você acha que isso avançou? Isso avançou, com certeza. A gente já está, né, já com bastante recurso deputado, eu acredito que esse ano ainda vai furar vários poços artesianos. Comunidade da Barrinha a gente já solucionou o problema da água. A gente acredita bastante também, Fernando, na questão da proteção de fonte, né? Eu acredito que isso é uma opção a mais para o nosso futuro. Você sabe dizer se a prefeitura tem um projeto na proteção de fontes? Eu acredito que até o momento não, Fernando, mas a gente vem trabalhando para isso. A gente precisa criar, né, um cargo, um projeto. Nós temos a Secretaria do Meio Ambiente hoje que é responsável por esse trabalho, né? E eles estão trabalhando, eles estão ajudando nós, mas a gente precisa avançar mais nisso, com certeza. Tem alguma história de morador, de família, de comunidade que tocou o seu coração, que você leva como motivação para o seu mandato? Fernando, eu teve 2 histórias na minha campanha assim que me emociona até hoje assim. Eu tive uma família, Fernando, assim, não vou falar o nome aqui na cidade, né, aqui perto. Eles me ligaram e pediram para mim ir numa janta com eles. Isso faltando uns 15 dias da eleição. Quando eu cheguei, estava aquele banquete. Muita gente assim, Fernando. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Depois, o chefe da família, Fernando, pediu a palavra e falou, Valdinei, nós chamamos você aqui para jantar, né, compartilhar com nós dos alimentos e para dizer para você que toda a nossa família está apoiando você como vereador. Então aquilo para mim, Fernando, foi uma coisa que me marcou muito. E eu tive várias outras pessoas também que me chamaram e disseram, ó, estou com você, Valdinei. Isso é uma coisa que me emocionou bastante. Eu não imaginei... E motiva ainda mais. Motiva ainda mais. Eu nunca imaginei que a minha campanha fosse uma coisa tão maravilhosa assim, Fernando, tão bacana. Então, eu sou muito grato a Deus e ao nosso povo. Isso me faz trabalhar com mais seriedade e mais honestidade ainda. Estamos finalizando 2025 e teremos mais um ano pela frente. Já traçou prioridades para o próximo ano? Fernando, a gente tem tantas coisas que precisam no nosso município, que são inúmeras para a gente falar, né? Para o próximo ano a gente quer ver aquela UPA funcionando, atendendo o nosso povo aqui, a maternidade retornar às obras. Eu tenho o meu projeto da ecoterapia, que é para nossas crianças especiais, do qual o prefeito já se comprometeu, a gente ponhou na LDO, ponhou no orçamento do município. Eu acredito em Deus, né, que a gente, em 2026, a gente vai concluir o nosso projeto da ecoterapia, que é tão sonhado para mim, Fernando, que tenho tantos amigos ali na praia e eu vejo que os nossos queridos
especiais, eles precisam disso. Então, isso é uma prioridade para mim para 2026. Jóia. Nós vamos para mais um intervalo e retornamos no último bloco agora com o Papo Reto, hoje com o vereador Valdinei Souza. O sabor que reúne a família em um ambiente aconchegante e cheio de energia. Aqui tem pizzas sensacionais, esfirras, batata suíça e playground para os pequenos se divertirem. Venha viver essa experiência em Reserva. Molino Pizzeria. Atendimento humanizado e equipe técnica qualificada. Estrutura ampla e confortável para oferecer o melhor cuidado para você. Bioanálises, em Reserva e em Baú. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Estamos de volta agora no último bloco com o Papo Reto com o vereador Valdinei Souza, direto dos estúdios da TV Reserva News. Valdinei, como foi a adaptação na vida pública? A rotina mudou, muito tempo da posse. Como vereador de reserva você vê isso? Fernando, foi difícil a rotina, conciliar, né, o trabalho como vereador, como pai de família, como filho, que eu também sou muito apegado aos meus pais, eu vou todo dia lá, como empresário, mesmo uma pequena empresa a gente tem dificuldade para administrar, então a adaptação ela foi difícil, mas hoje eu posso dizer que eu me organizei, né? Minha mulher é uma excelente parceira, me compreende, me ajuda, então eu digo para você que não foi fácil. Mas hoje eu estou super tranquilo assim, estou trabalhando com muito mais tranquilidade. Você falou da sua mulher e agora entra, a família apoiou, porque a vida pública tira tempo, né? Ela toma muito tempo da gente, tira a privacidade, tira aqueles momentos com a família, já não tem mais aquela mesma frequência, mas o cargo exige isso. E você acabou de comentar sobre isso, né? Sobre a família do lar. Apoiou, Fernando, apoiou e apoia. Ainda mais eu sou uma pessoa assim, que se eu ver meu telefone tocar, eu não sei fazer de conta que ele não tá, que não é ninguém. Quando alguém liga pra gente é porque realmente está precisando, né? Então eu atendo, às vezes eu saio de madrugada, até para ver alguma coisa de pronto-socorro. Então eu sou uma pessoa assim, independente de política, eu tenho esse espírito generoso de servir o próximo em qualquer situação que seja, né? Eu digo assim, que companheirismo para mim em primeiro lugar. Então tenho esse espírito assim que toma muito tempo, né, da família, fico longe de casa às vezes assim, mas a minha mulher é super companheira assim, ela super me apoia. O que mais te surpreendeu na Câmara nesses 329 dias? Houve algo que o vereador não imaginava antes de assumir? Fernando, a correria, eu achei que era menos. A responsabilidade é grande. Eu lembro que um vereador falou um dia que não é fácil ser vereador e realmente ele não é. Um vereador comprometido também, né? Que queira honrar o seu papel de vereador. Então a gente vê assim que eu não imaginei que o vereador tivesse tanto poder. Depois que você entra lá, você começa a ler o regimento interno, a lei orgânica. Hoje a Câmara de Vereador ela é soberana. Então eu vejo que os vereadores eles têm o maior poder dentro do município, onde eles criam lei, e eles também podem, né, dar o aval da lei. Então eu vejo assim, isso me surpreendeu, porque eu, sinceramente, para você, eu tinha um conhecimento do legislativo, mas eu não tinha um conhecimento a fundo, que hoje a própria necessidade
de trabalhar me fez aprender e me faz aprender dia após dia. Mas é muito bom ser vereador, é muito bacana. No começo do mandato, eu confesso para você que eu fiquei muito triste. Por várias noites eu dobrar o joelho e pedir para Deus me dar sabedoria e me dar paciência. Porque eu passei dias ruins, dias péssimos, né? Mas depois que comecei a colher os frutos do trabalho, isso me animou e me preencheu espiritualmente, né? Então hoje eu digo que hoje eu estou em paz. Mas eu pensei em renunciar ao meu mandato nos primeiros dias. Tenho que admitir para a população de reserva que por esse período eu fui um pouco covarde. Mas já passou. Sou um homem de garra e estou aqui, firme e forte para lutar. Como diz, a vida é feita de fases, né? Isso. Hoje, na sua opinião, qual é o maior problema que a população de reserva sente na pele? Pode colocar assim, os maiores problemas. Fernando, conforme a gente já ressaltou aqui, saúde pública. Saúde pública, que é um problema não é só do nosso município, é do Brasil. Eu vejo que a saúde pública é um dos maiores problemas. Eu vejo assim. Eu que fui uma pessoa que passei pelo Covid, que morei no interior, que nem eu acabei de falar para você, a gente levantar de madrugada, socorrer o vizinho, poucas pessoas tinham carro naquela época, e o meu pai, graças a Deus, teve a oportunidade de ter um carrinho para a gente socorrer as pessoas. Então, para mim, eu acho que um desafio grande é a saúde pública e o nosso povo, uma grande parte, está doente, sim, está doente. Tem um grande problema em reserva que é sobre a causa dos animais. Parece que saiu algum projeto agora, o que você tem para falar sobre a causa dos animais aqui na nossa cidade? Fernando, a causa animal ele nunca foi uma promessa de campanha minha, né? Nunca falei, pode ver nos meus vídeos de campanha, nunca falei que ia solucionar a causa animal. Mas eu sempre pensei nisso, né? Quando a gente se elegeu, a gente já conversou com o prefeito e a gente, junto com o vereador Chaminé e mais outros colegas, a gente criou o Conselho de Proteção e Bem-Estar Animal, né? E em conversa com o executivo, ele falou que assim que a gente criasse esse conselho, a gente já estava visando ou comprar ou alugar um canil, né? Então agora acho que todo mundo já viu aí nas suas redes de notícia aí, foi alugado um canil. Esse canil ele vai custar R$17 mil por mês, né? Ele tem um contrato por 6 meses, ele tem, Fernando, 24 baias para, né, alojar os animais com segurança. Eu acho que através do PSS já vai ser contratado veterinário. Ainda é o início de um trabalho, Fernando, é um trabalho muito complexo. É muito complicado esse trabalho que a gente vem fazendo aí para essa solução. Não vai se solucionar já, não vamos se enganar com isso. Isso é o decorrer do tempo. Mas foi avançado muito na questão das castrações também. A gente já fez um trabalho bacana, a gente já avançou nessa área, sem dúvida. Sobre isso ainda, Rodinei, eu vejo muito, as pessoas têm soltado os animais por aí, né? Uma das coisas que precisa é a conscientização da população também, né? Principalmente, Fernando, a gente é muito criticado, né, como o vereador, o prefeito, mas eu acredito que nenhum dos vereadores ou até o senhor prefeito, ninguém ficou soltando o cachorro na rua, né? Então a verdade precisa ser dita. É um problema criado pela população, mas agora nós estamos no cargo, é nós que temos que solucionar esse problema. Mas ele é um problema criado pela população. Essa é a verdade. Mas agora a gente, como está à frente do Legislativo e do Executivo, a gente tem que abraçar essa causa e resolver esse problema. Não podemos deixar para a população, porque eles votaram para nós transferir esse aval para nós trabalhar para eles e estamos nesse rumo aí desse trabalho. Mudando um pouquinho agora sobre agricultura, é a alma da nossa região, né? Tem algo que já pensa em defender para fortalecer sobre o pessoal, a agricultura da nossa terra? Tem, Fernando, eu que sou filho de produtor, neto de produtor, né, eu me sinto ainda um homem do campo, né, que eu tenho meu sítio ainda. Eu vejo que a gente precisa melhorar muito o trabalho para os produtores de leite, Fernando. A gente foi no município de Ortigueira, a gente se encheu de orgulho, aonde o prefeito, claro que o orçamento de Ortigueira ele é bem maior. O prefeito passou para a gente lá que Ortigueira, ele tem 10 tratores na Secretaria da Agricultura, encilhadeira. O trabalho maior que o produtor faz é pegar a lona do silo e puxar. Até semente eles fornecem. Então a gente tem que se espelhar das coisas boas. Ainda não é a realidade do nosso município devido ao orçamento nosso que é pequeno, né?
mas eu vejo a questão do tomate, a gente tem que ter muito mais trabalho, olhar com carinho mesmo para o produtor de tomate, Fernando. Eu sou um cara que eu trabalhei 13 anos na cultura do tomate, é muito difícil. Você vai plantar o teu tomate, você precisa de uma limpeza de tanque, porque a água tem duas coisas fundamentais, o tomate é duas coisas fundamentais. É a questão da água e a questão do escoamento da estrada. Então vejo que a gente tinha que direcionar uma equipe, principalmente para atender essa área dos produtores de tomate e do leite. Eu sofro muito com isso, porque todo dia eu recebo demanda assim dos produtores. E o nosso município ainda não tem um orçamento ainda para estruturar uma equipe diretamente para isso. Lembrando porque reserva é a capital do tomate, né? Vamos falar agora sobre o comércio reservense. O que pretendem fazer para dar mais forças aos empresários do nosso município? Inclusive, até agora, vai ter a feira. Parabenizar pela feira aí que o pessoal está fazendo, né? A pessoa do Edian, da Feira do Comércio. Eu vejo assim, Fernando, o nosso comércio ele tinha que ter mais um plano para melhorar a qualidade de estacionamento, talvez criar estacionamento rotativo. Porque hoje você vai chegar num comércio, às vezes você não acha vaga para estacionar, você fica rodando a cidade e acaba indo num comércio mais distante. Então a questão do estacionamento hoje do nosso comércio, ele é uma coisa muito complexa, é uma coisa para a gente se pensar em um plano para melhorar isso aí, porque o nosso comerciante acaba perdendo vendas por isso. Também agora sobre o vereador Mirim, que vai acontecer na Câmara sexta-feira. Esse é um projeto muito bacana, Fernando, isso aí, né? A criação do vereador Mirim. Então a gente já participou desses eventos, a gente foi lá no Colégio Cívico Militar, muito bacana esse projeto aí, que está trazendo para fortalecer ainda mais a democracia do nosso município, para esse povo também se interessar mais pelo legislativo, pelo executivo, por qualquer órgão que seja dentro da democracia. Agora, inclusive, na sexta-feira, nós temos uma reunião lá com a presença do desembargador do município que vai estar lá. Então, convidar a população a participar conosco lá. Vai ser um momento muito bacana. Chegamos à reta final desta importante entrevista. Se tivesse que olhar para a Câmara e falar algo direto para o povo reservense, sem política, só de coração, o que diria agora? Quero dizer para o povo de reserva que aqui existe um ser humano, existe um pai de família e agora eu não sou vereador, eu estou vereador, porque o cargo público a gente está nele, ele não é para sempre. Então eu queria dizer para o povo que eu estou dando o melhor de mim, pode ter certeza que esse trabalho é sério, a questão de vereador é um trabalho muito sério, quando a gente tem responsabilidade. E eu sou um pai de família, sou um cidadão nascido aqui no município de Reserva, então queria pedir a compreensão do nosso povo, que quando algo não dá errado, que dá errado em alguma coisa, não é porque foi intencionalmente. Somos ser humano, falhamos, mas sempre com a intenção de melhorar e corrigir os nossos erros. Rodinei, eu lhe agradeço muito pela participação aqui no Papo Reto. Em nome da TV Reserva News, desejo para você todo sucesso na sua caminhada. Obrigado, Fernando. Agradeço também a tua pessoa, amigo meu de longas datas, seu João, né? Grande amigo da gente aí, do portal Reserva News. E parabenizar vocês pela essa oportunidade que vocês estão dando aí para mim e para outros vereadores que vão se fazer presente aqui. Isso é muito importante, a gente dar um esclarecimento do nosso trabalho, como que ele está sendo conduzido. E 2026, com certeza, a gente vem com um trabalho ainda mais firme para o nosso povo aí. Obrigado.